aqui no Ciência Política. Vamos falar da relação entre governo, Congresso e a Justiça, porque no meio disso há emendas parlamentares. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje se reuniu com o relator do orçamento para apresentar um projeto de lei que busca dar transparência para as emendas parlamentares. As emendas que o Supremo já decidiu que, via orçamento secreto, são ilegais, não podem acontecer, e suspendeu a destinação dos recursos sem transparência, onde não há informações sobre quem foi que enviou a emenda, quanto foi enviado, como ela foi aplicado e que a prefeitura, a gestão municipal, como aplicou esse dinheiro. Então, para se enquadrar e derrubar esse bloqueio, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com o relator do orçamento. Vamos ver como foi esse encontro? Quem conta pra gente é Rani Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham, direto de Brasília. Bom, o presidente da Câmara recebeu hoje, na residência oficial, o senador Ângelo Coronel, que é o relator geral do orçamento para o ano que vem. Ele apresentou um projeto de lei para dar mais transparência às emendas, obedecendo a uma determinação judicial do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, a gente lembra, mantém suspensos os pagamentos das emendas parlamentares por falta de transparência. O senador Ângelo Coronel disse que essa proposta deve ser aprovada até o início de novembro. Essa é a expectativa dele. Ele ainda vai apresentar para o presidente aqui do Congresso, Rodrigo Pacheco, e também para o ministro Flávio Dino, relator dessas ações no STF. De acordo com a proposta, Ângelo Coronel prevê uma fiscalização pelo Tribunal de Contas da União e a publicação do pagamento dessas emendas no portal da Transparência. Agora a gente vai aguardar para saber se vai ter adesão aqui dos outros parlamentares do Congresso. Mas o fato é que esse tema é de urgência dos parlamentares, porque eles têm aí menos de 2 meses para encerrar os trabalhos neste ano aqui na casa e, claro, tem pressa para a liberação de emendas. É isso, Ananias, eu fico por aqui, boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Raniel Veloso, de Brasília. Até amanhã. Osmando, essa conta é fácil, a gente já debateu aqui, inclusive, é só o Congresso, é só deputados e senadores darem a transparência que o povo tem o direito de saber como esses recursos foram aplicados, para onde foram aplicados, qual é o montante, qual é a obra, como ela foi executada pela gestão municipal. Não é pedir demais, Osmando. Exatamente, Ananias, é isso que a sociedade brasileira espera, é isso que o bom senso espera que o comando da Câmara e do Senado tenham para dar uma solução para essa questão das emendas, sobretudo as emendas PIX, que são destinadas aleatoriamente, de maneira quase secreta, porque não se sabe quem é o beneficiário e muitas vezes não se sabe quem é o destinatário daquela emenda. Eu vejo que depois da casa roubada, o velho ditado, não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma tentar fechar as portas. E a casa foi roubada agora, como vimos claramente nessas eleições. Eu hoje estava lendo um artigo do ex-prefeito de Recife, ex-ministro do Meio Ambiente de Itamar Franco, e ministro do FHC e ministro da Fazenda de Itamar Franco, Gustavo Kraus. É um artigo que foi publicado no blog do Noblar, que é muito interessante, onde ele faz um levantamento do que aconteceu nessas eleições de 2024, um levantamento que mostra que nas 178 cidades que mais receberam emenda PIX, a taxa de reeleição foi de 89,3%. Isso supera a taxa de reeleição geral, que foi de 81,4%, que já é altíssima e também já é a maior da história. Esse é o maior percentual da história republicana e está muito longe
daquilo que havia sido até então o maior percentual, que era de 63,7% nas eleições de 2008. Então, você ter, nas 178 cidades que mais receberam emenda PIX, você tem uma reeleição de 89,3%, significa, a verdade é esta, que é uma eleição comprada com dinheiro público. Então, isso é gravíssimo e espera-se que o Congresso tenha condições de dar ao Supremo Tribunal Federal a resposta que a sociedade brasileira está esperando. O Instituto da Reeleição já foi feito para se reeleger. O camarada só não se reelege se tiver feito alguma coisa muito desastrosa durante a gestão. E aí, competir com quem vai para a reeleição já é um desafio. Agora, quem vai para a reeleição e vitaminado com emenda PIX, fica ainda mais complicado. Isso fere até a democracia da disputa eleitoral, que deve ter um mínimo de paridade de forças. Ananias, está aí a explicação porque os parlamentares não querem dar transparência aos recursos encaminhados por emendas parlamentares, porque são recursos que estão sendo utilizados politicamente, para que eles agreguem votos em seus colégios eleitorais, tanto que a taxa de ausência nas sessões do Congresso Nacional tem batido recorde nessas eleições, porque os parlamentares estão mais concentrados em garantir às suas bases a eleição dos prefeitos que eles apoiaram, não só destinando recurso, mas também marcando presença na campanha, do que em discutir os problemas da sociedade, projetos de lei que são de interesse da população brasileira. Então é um absurdo que tenhamos que discutir agora, em 2024, algo que está na nossa Constituição de 1988, que é o princípio da transparência. Então, o que se tem hoje no Congresso Nacional é uma defesa ferrenha das lideranças e dos parlamentares em geral por uma ilegalidade, algo que é inconstitucional, porque essa transparência tem que ser exigida porque está no nosso texto constitucional e hoje apenas 1% dessas emendas PIX tem a sua devida transparência, 99% não. Então o STF está totalmente certo e é um absurdo que haja ainda quem defenda isso. Vão ter que se adequar, até porque a gente está bloqueado e a gente, como disse, é só dar a transparência que o povo, que a sociedade merece, tem direito. Não é pedir demais. E no meio dessa situação, Cíntia, tem uma eleição por vir, que é a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Sem dúvida, essa ação do Arthur Lira e buscar destravar essas emendas é pensando nesse processo. Eu queria a sua avaliação sobre o impacto disso na eleição, na Câmara, e você tem, inclusive, informação sobre um posicionamento da bancada piauiense. De parte dela, pelo menos. De parte dela, exatamente. Ananias, primeiro, é muito ruim a gente ver que a eleição para a mesa diretora da Câmara, do Poder Legislativo, ela está atrelada a promessas não tão republicanas. Porque, além dessa questão das emendas PIX, de uma solução, tem também aquela promessa de colocar para frente algumas daquelas propostas que mexem com a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que fazem com que a Câmara Federal se torne uma espécie de poder moderador do Judiciário. A gente sabe que o Arthur Lira fez alguns pactos, alguns acordos, e um deles é exatamente esse. Além, que é algo que eu acho imoral, que é colocar em pauta também a tentativa de anistiar o ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente vê que ela é uma eleição tão sórdida nesse sentido, que os pactos que foram feitos, nenhum deles visa a população. Nenhum dos três tem a população como foco. É a inelegibilidade reverter do Bolsonaro, é resolver as emendas PIX que são para eles, ali não é visando a população, e, por fim, dar mais poder a eles e reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal. Então, só aí eu já acho muito impactante que a gente esteja discutindo uma eleição que seja determinada nesses termos aí, né? Em relação a essa posição de parte da bancada piauiense, hoje teve uma reunião dos deputados federais do Piauí, da base aliada.
o que a gente ainda considera a base aliada, né? Ela ainda está valendo, pelo menos para a Câmara Federal. E aí a gente tem na foto os deputados Francisco Costa, Merlong Solano, temos o Florentino Neto e temos também o deputado Jadiel. E Flávio Nogueira. E Flávio Nogueira. Estava faltando a foto para eu lembrar do Flávio. Eles discutiram aí algumas questões. Primeiro, a bancada piauiense vai receber o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, no dia 6 de novembro. Então, aí já é um momento importante, porque o prefeito vai precisar de emendas desses deputados. Sim. E aí esse alinhamento ele vai ser feito logo agora, antes da posse. Esse é um ponto. O outro ponto que me chamou a atenção foi que o deputado Florentino me disse que um dos assuntos discutidos aí, dentre eles, foi que eles vão adotar um posicionamento único em relação à eleição da mesa diretora. E a gente estava até se questionando aqui, né, eu e o Alessio, porque a gente sabe que o deputado Jadiel, que é do Republicanos, né, não é do PT, ele é da base também, do governador Rafael Fonteles, mas ele já está super alinhado, claro, com o deputado Hugo Mota, a candidatura do Hugo Mota, que é, até aqui, aparentemente, a candidatura de Arthur Lira também. Mas o PT, o presidente Lula, ainda não se manifestou publicamente e oficialmente sobre isso. E se eles vão atuar em conjunto, significa o quê? Que os demais também já definiram a votação em Hugo Mota. Sim. Que é algo que a gente ainda não sabe oficialmente. O PT ainda não se manifestou oficialmente. Mas o deputado Jadiel não vai deixar de votar no Hugo Mota. Então, se o Jadiel, para estar alinhado com eles, não vai deixar de Hugo Mota, significa que os outros demais vão votar nele. Por lógica, é isso, Alex. Eu entendi assim. Isso talvez explique a ausência dos deputados Castro Neto e Marcos Aurélio Sampaio, que são do PSD, que tem o Antônio Brito como candidato também, pretende candidato à mesa diretora. Eu, inclusive, quando eu vi o registro, senti falta deles dois. Que se aliou com o Elmar, né? O Elmar Nascimento do União Brasil, exato. Então, talvez seja já aí uma resposta. Olha, vocês vão com o Hugo, mas a gente não deixa aqui o Antônio Brito, até porque são candidaturas opostas. Não tem um consenso como está sendo buscado, por exemplo, em eleições aqui em Teresina, aqui no estado. Mas eu acredito que talvez essa ausência, porque são também da base aliada, são do PSD, partido aliado do governador, tenha sido em resposta a esse possível apoio. A gente está aqui, de certa forma, até especulando, porque não tem nada oficial ainda, né? Mas eu li também como essa resposta dos deputados Castro Neto e também Marcos Aurélio Sampaio. Aí, vamos acompanhar a eleição na Câmara, mexe muito com o país.